Olá, 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 meus amigos do Instagram. Meus amigos do Instagram. Uma boa noite a vocês. Iniciando a nossa transmissão ao vivo pelo canal do Jesus Redivivo no Instagram. Agradecendo aí aos nossos amigos que têm prestigiado o nosso trabalho através da internet, não é? Nós estamos aí junto aos nossos companheiros, fazendo esse trabalho que é um trabalho humilde, né? Mas que é um trabalho que a gente diz como nosso querido amigo José Carlos, muito maravilhoso estar com vocês, muito maravilhoso poder compartilhar espiritismo pelas redes, através do Instagram, como nós temos feito já no YouTube. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar aí com os nossos amigos do Jesus Redivivo, amigos do Movimento Espírita, sempre felizes por sermos espíritas, é uma bênção de Deus a gente poder ser espírita, falar do espiritismo, conversar com os nossos irmãos que vibram nessa mesma faixa de entendimento. Religião, gente, são caminhos que Deus permite a todos nós, mas todas elas, se vividas com fé, se vividas dignamente, levam diretamente ao coração de Deus. Essa é a nossa opinião como espíritas, com Jesus e Kardec sempre. Então, um grande abraço para todos vocês, para nós é uma satisfação muito grande nós estamos juntos, agora iniciando uma outra situação aí através do Instagram, que para nós é uma novidade, né? Olá, o pessoal que está entrando aí, Fabiano, Cláudia, Maria Luína, um grande abraço para vocês, viu? Vou até acenar aqui para vocês, que eu estou meio me acostumando com o negócio aqui. Isso, claro, todo mundo mandando uma... Isso, olá, todo mundo aí com os nomes, com os logins, um abraço para vocês. Oi Luína, boa noite, muito bom aí vocês participarem conosco, a gente fica muito feliz. Olá Cleide, todos os amigos aí chegando na nossa live pelo Instagram, que Ângela, um abraço para vocês, que para nós é uma novidade assim, né? A gente costuma fazer o trabalho através do YouTube, mas a gente conversou com os nossos amigos, com a nossa amiga Ive, com o nosso amigo Ney lá dos Estados Unidos, que sempre nos apoia, sempre está dando aí toda a orientação para a gente poder participar. Hoje nós vamos falar de Evangelho segundo o Espiritismo, tá, pessoal? Começamos semana passada, fizemos aí uma pequena introdução e... Olá, Cleide, obrigado, viu? E hoje vamos dar continuidade, tentar trazer esse assunto aí para vocês, procurar esmiuçar aí um pouco mais a obra, agradecendo quem permanece conosco aí na live, viu? É um grande prazer. E a gente vai tentar aí conversar a respeito da nossa doutrina, né? O Espiritismo que tanto bem tem feito para a nossa vida. Olá, Regina, todo mundo que está entrando aí na live, muito obrigado. E é assim, gente, nós temos feito um trabalho já pelo YouTube, já de algum tempo, né, desde a pandemia, nessa iniciativa de divulgar Espiritismo através das redes, e agora a gente decidiu também tentar um pouco, trabalhar um pouco com o Instagram também. Para nós é uma rede diferente, para a gente que está trabalhando no Jesus Rede Vivo, mas que também sempre com o mesmo objetivo: Evangelho, a luz do Espiritismo, Jesus e Kardec sempre é a nossa iniciativa. Nós queremos muito poder utilizar esses veículos para divulgar a nossa doutrina, sempre importante para nós. Então, grande abraço para todos vocês, né? Nós acho que já estamos aí meio que no horário e para a gente vamos começar aí a conversar com os nossos amigos em torno do nosso tema de hoje. A Ivy falou assim: aperta esse negócio do lado direito. Eu apertei, que você vai convidar um monte de gente ao mesmo tempo. Não sei fazer isso. Vou voltar para lá onde eu estava. Grande abraço para vocês. Gente, na semana passada, através do YouTube, nós estávamos conversando com os nossos amigos sobre o contexto em que foi confeccionada, se podemos dizer assim. Oi, olá, Cristian, prazer, viu? Prazer mesmo para nós termos você aí com a gente na nossa live. E Allan Kardec, como Allan Kardec confeccionou, né, deu publicidade a essa obra tão importante para nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
E a gente lembrava aos nossos amigos que Allan Kardec não estava muito bem de saúde na época, em 1864, né? Portanto, aí já há 160 anos, não é isso? Completou o ano passado. E aí ele não estava bem de saúde, foi para um retiro numa cidade distante um pouco de Paris, e lá permaneceu, e lá, junto aos espíritos amigos, ele construiu essa obra bendita que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele teve a iniciativa, gente, de colocar um bilhetinho e mandar para a Sociedade Espírita de Paris, que era o centro espírita dele, né, que ele fundou, perguntando aos bons espíritos o que pensais dessa obra em que estou empenhado em trabalhar. E os benfeitores responderam: oi, Ive, obrigado por tudo aí, viu? Pela ajuda. Estamos aí, né? Através do Instagram. Como diria nosso querido José Carlos, muito maravilhoso estar com vocês, gente. Abraço para vocês todos. E aí, gente, ele manda esse questionamento aos espíritos, que respondem que a obra teria uma importância capital no nosso movimento, na nossa doutrina, porque trazia, de acordo com aquilo que estava no Livro dos Espíritos, na pergunta 626, não é? Onde Kardec pergunta aos benfeitores quem seria o espírito mais puro, né? Que já tinha pisado na terra para nos servir de modelo e guia, e eles respondem: vede Jesus. Então o Evangelho, gente, ele é trazer para nós, à luz do Espiritismo, todas aqueles ensinamentos e aquelas experiências vividas por nosso Senhor Jesus na Terra, quando da sua passagem divina por nosso planeta. Então, para nós, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo é essa obra de cabeceira, né, que faz parte da nossa vida. Quantos de nós espíritas, em momentos de dificuldade, não fizemos a nossa prece e abrimos o Evangelho ao acaso para ouvirmos aquilo que nosso Senhor Jesus, através dos bons espíritos, queria nos falar? Então a gente pensou assim: nós temos a nossa companheira Gleide, não é? Oi Ri, oi Miriam, muito obrigado pela presença, viu? Pela presença de vocês. E aí a Gleide falou: Marcelo, eu quero estudar o Evangelho, capítulo a capítulo e tal. E a gente combinou de nós fazermos também, darmos uma passada pela introdução do trabalho, contextualizarmos um pouco a obra, para que a nossa companheira Gleide e outros amigos que queiram participar desse nosso trabalho possam estudar o Evangelho, tá bom? Então, nosso papel aqui é dar uma introdução para essa atividade que continua na semana que vem através do YouTube, com a nossa amiga Gleide, e que nós vamos desenvolvendo aí no decorrer do ano. A gente acha importante trazer isso para vocês, tá bom? Então, gente, Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, publicado a primeira vez em 1864, trazendo as máximas de nosso Senhor Jesus, vistas pela ótica do Espiritismo, comentadas pelos espíritos superiores através dos médiuns que trabalhavam com Allan Kardec. O Evangelho, gente, é para nós aquela obra importante e que fundamental para todos nós espíritas. Eu trouxe hoje para você, gente, os objetivos da obra conforme o seu autor, conforme o próprio Allan Kardec. Nós vamos dar uma passadinha aí nesses objetivos por hoje, esperando que vocês gostem aí da nossa conversa. Deixem aí o recadinho de vocês, podem comentar aí, gente, o que vocês acham desse modelo de transmissão. Para a gente é sempre importante esse retorno de vocês, trazendo temas que a gente possa explorar. A gente vai fazer isso com muito carinho, lógico, dentro da nossa limitação, mas sempre com o foco no Evangelho à luz do Espiritismo, com Jesus e Kardec sempre. Muito maravilhoso, gente, assim dizia José Carlos, que vive hoje no mundo dos espíritos. Vamos lá. Objetivos desta obra segundo Allan Kardec. Ele começa assim, gente: podem-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Então podemos considerar aquilo que é narrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós podemos considerar aquele conteúdo de forma pedagógica, divididos em 5 partes principais. Tá bom, gente? Quais seriam essas partes no entender de Allan Kardec? Primeiramente, os atos comuns da vida do Cristo. Quais seriam os atos comuns da vida de Jesus, gente, que estão lá no Evangelho? Ora, você vai considerar o nascimento de Jesus, você vai considerar o nascimento em Belém, não é isso? Antes disso, a anunciação pelo anjo, pelo Espírito Superior Gabriel a Maria,
o nascimento de Jesus, não é? Deslocados que estavam em Belém, eles que eram residentes em Nazaré. Não um ato comum da vida de Jesus. O que mais? Aquela questão da matança dos inocentes, dos menores de 2 anos de idade. Um ato que aconteceu na vida de Jesus. Nós temos lá a sua apresentação no templo, quando duas personagens assim muito marcantes no início da história de Jesus, Simeão e Ana, ali testemunham a presença do Cristo através da sua sensibilidade, da sua mediunidade. Nós vamos ver, estou aqui usando meu rascunho. Depois que Jesus se torna maior, que ele vai lá ao templo e conversa com os doutores da lei. Depois de adulto, seu batismo diante de João, no Rio Jordão, é um ato comum. A escolha dos seus discípulos, o chamamento dos discípulos pescadores, o chamamento do discípulo Mateus, que era cobrador de impostos, o chamamento de Natanael, que duvidou que podia vir alguma coisa boa de Nazaré. Todas aquelas situações que são narradas no Evangelho. O começo dos seus ensinamentos, o início dos milagres que ele praticava, situações que são colocadas ali no Evangelho e que vão ser também discriminadas por Allan Kardec. Posteriormente a isso, não é conforme a tradição, depois de 3 anos, Jesus entra em Jerusalém, Jesus ceia com os seus discípulos, é traído por Judas, entregue às autoridades, julgado, crucificado, morto e aparece depois redivivo aos seus amados. Ora, são os atos comuns que nós podemos visualizar no Evangelho da vida de Jesus. Beleza? Segundo, os milagres. No Evangelho você vai encontrar os milagres de Jesus, ao todo são 37 narrados nos Evangelhos. Desde curas miraculosas, não é? Das mais variadas, cegos, surdos, pessoas que tinham a mão ressequida, cura do fluxo de sangue da mulher que tocou na sua veste, enfim. Aquelas outras curas milagrosas, que são 3 casos da chamada ressurreição dos mortos, da filha da viúva de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro, não é? Temos as ações de nosso Senhor Jesus sobre a natureza, ele transforma a água em vinho, ele multiplica os pães, ele acalma a tempestade, ele anda sobre as águas, são os milagres. Tranquilo? Oi, Sônia, beleza, você está aqui também. Beleza. Além disso, nós temos as predições. Jesus vai fazer muitas predições, muitas profecias de fatos futuros, tanto com relação à sua vida, a sua trajetória, que ele seria entregue, que ele seria morto, ele fala isso, quanto também das questões envolvendo, principalmente no sermão profético, ele vai falar bastante das questões futuras da humanidade terrestre representada na chamada Nova Jerusalém. Beleza? Então os atos comuns é uma das matérias do Evangelho. Os milagres, oi Andréia, boa noite, olá, como vai Andréia? Prazer em tê-la aqui, viu? Então, os atos comuns, os milagres, as predições. Outro, gente, também que é interessante. As palavras que deram base, que foram fundamento para a Igreja Católica formar os seus dogmas, que tem lá no Evangelho também. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Então, aquela leitura de que Pedro era, conforme Jesus, o primeiro Papa, não é? E o que ligares na terra será ligado no céu, tal, que deu origem, por exemplo, ao conceito da infabilidade papal. Ótimo. Temos lá a reunião de Nosso Senhor Jesus, que celebrou a Páscoa, a última Páscoa com seus entes queridos, deu o pão, deu o vinho, e que serviu como base para o dogma, por exemplo, da Eucaristia, dessa crença da Igreja Católica, entre outros inúmeros. Por exemplo, outro dogma, nasce o conceito da virgindade de Maria, quando ficou grávida, e da Imaculada Conceição. Vai pegar umas palavras lá e fazer uma leitura. Mas Kardec vai dizer assim, gente, a última matéria que nós temos no Evangelho de Jesus, nos Evangelhos,
nas 4 narrativas da vida de Jesus, é o ensino moral. E aí ele diz o seguinte, gente, se nas 4 primeiras existe material de controvérsia, porque existem questionamentos sobre as 4 primeiras. Nós mesmos, como espíritas, encaramos certas situações por uma ótica diferente daquele que é católico, daquele que é protestante, daquele que é ateu. Então, esse material, ele pode ser analisado por diferentes prismas e pode gerar grandes discussões. Mas Kardec vai dizer o seguinte, gente, com relação ao ensino moral, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Porque o ensino moral de Jesus, ele se conserva constantemente inatacável. Quis Kardec, diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. Gente, olha só, Mahatma Gandhi fala isso, se perdessem todos os livros, ou não, acho que não é nem essa a conversa. O senhor conhece o Evangelho? Eu conheço o Sermão da Montanha, isso me basta. Porque o ensino moral de Jesus, e inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai desdobrar bastante o Sermão da Montanha, que talvez é a parte central assim, do ensinamento do Cristo. Vários capítulos estão ligados ao Sermão da Montanha. Esse ensino moral ele é inatacável. Porque não tem como eu, na condição de espírita, dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que eu vou falar disso? Assim como ninguém não pode falar disso o judeu, não pode falar disso os outros cristãos nas mais diferentes denominações, o muçulmano, o budista, ou o taoísta, ou as diferentes religiões que existem no mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amor como base do relacionamento, tanto para com seu pai, quanto para com seus irmãos. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juízo. É moral. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados por... Esse material, gente, não tem como nós discutirmos. Porque é um ensino vivo, presente, permanente de Jesus para o coração humano. O que equivale a dizer que quando nós nos tornamos cristãos na atitude, nós penetramos na essência do ensinamento do Senhor e aprendemos que não dá para perder muito tempo com as questões menores. Jesus espera colaboradores na construção do Evangelho no coração de cada um. Então o ensino moral do Senhor, gente, ele permanece inatacável. E é nisso que o Evangelho segundo o Espiritismo vai se concentrar. Você não vai observar no Evangelho segundo o Espiritismo qual a visão espírita da virgindade de Maria. Você não vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o que o Espiritismo pensa a respeito da ressurreição de Lázaro. Embora a doutrina espírita, a gente tenha a sua forma de enxergar essas situações que envolveram essas grandes personalidades do Evangelho. Ou mesmo as curas de Nosso Senhor, tudo aquilo que Ele fez por conta da natureza excepcional do seu Espírito. O Espiritismo tem essa visão, mas o Evangelho, Kardec vai se concentrar no ensino moral. Então, para os homens, diz Kardec, o Evangelho, em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder, e olha só, gente, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Todas as circunstâncias. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Ou seja, Evangelho é para a vida. Evangelho, qual que foi talvez o grande equívoco nosso com relação à religião? Um dos que nós podemos considerar. A gente entendia a religião como aquele processo que a gente desenvolvia dentro da casa religiosa.
Ou quando não, gente, desculpem aqui, o óculos vai escorrendo. Como eu não estou lendo mais, eu vou ficar sem óculos. Quando não, gente, quando nós queríamos nos dedicar de forma mais profunda à religião, nós nos retirávamos. Francisco de Assis é um revolucionário em toda a concepção do termo, revolucionário cristão e do amor, porque ele incentiva aqueles que passaram a segui-lo a viverem junto dos outros. Ele se movimenta em favor daquele que era o miserável, o pobre da Idade Média, principalmente aquele que era mais rejeitado, como o leproso, que era tido como uma maldição. Então sai de dentro dos mosteiros, da proteção daqueles locais religiosos para viver entre as pessoas. E evangelho é isso. Evangelho é vida junto a outras vidas. É fermento que leveda a massa toda. É atitude que transforma muito mais do que palavras. O próprio Francisco vai dizer assim: prega o evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Isso é muito profundo, gente. Porque o cristão prega com a sua própria atitude, com a sua forma de viver a vida, com o jeito que ele encara as mais diferentes situações, na sua vida privada. Porque olha só, gente, às vezes é muito cômodo nós sermos santos diante dos outros, mas sermos verdadeiros algozes na família, no trabalho, ou termos atitudes reprováveis enquanto nós estamos conosco mesmo. Tanto que tem aquela conversa que diz o que as pessoas diriam, o que você faz quando não tem ninguém vendo, né? É alguma coisa nesse sentido. Então o evangelho ele vai se aplicar a todas essas circunstâncias, ao mundo nosso de relação. Quando eu vou falar agora, opa, mas Jesus fala que eu não posso falar isso. Emmanuel tem uma página interessantíssima que chama-se O Mas e os Discípulos. Ele diz assim: quando você pega o Mas e você coloca na frente do nome de Jesus, é uma coisa. Quando você coloca depois do nome de Jesus, é outra. Você dá o testemunho do seu tamanho perante o evangelho. E quando você diz assim: eu queria esganar Cicrano, mas Jesus pede que eu perdoe. É uma coisa. Agora, quando você fala assim: Jesus pede que eu perdoe, mas eu não tenho força, eu vou esganar Cicrano, é outra. Então, gente, nosso Senhor Jesus deve se tornar uma presença na nossa vida. Uma presença que nós sabemos constante, porque Ele prometeu ir conosco até a consumação dos tempos. Ele não pode ser alguém que está à distância. Ele tem que estar próximo. Espiritualidade é vida diária, é vida cotidiana. Espiritualidade não são os momentos onde os outros podem nos ver e nós queremos divulgar a nossa ideia religiosa ou não. Porque religião acaba sendo um assunto que gera vários retornos para a pessoa. Né? A pessoa pode se tornar popular, a pessoa pode muitas vezes até de forma equivocada pecar contra o Espírito Santo, como dizia Jesus, e aproveitar da fé alheia. Não é porque a religião cria esse carisma, essa aura em torno dos religiosos. Mas na verdade nós temos que nos perguntar assim: o que o Evangelho está fazendo por mim? O que hoje eu estou diferente depois que eu conheci o Evangelho? O que modifiquei após ler as passagens da vida de Jesus ao sol do Espiritismo? Ao sol do Espiritismo. Sob a ótica espírita. Porque o Espiritismo, gente, Allan Kardec vai dizer aqui de uma forma muito linda, assim: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si só são ininteligíveis. Dá para entender. Parecendo alguns até irracionais. Se a tua mão for motivo de escândalo, corta e joga longe de ti. Porque é melhor você entrar sem uma mão no reino dos céus do que o teu corpo todo ser lançado no inferno. É forte. Abandona. Quem quiser vir após mim, abandone seu pai, sua mãe e vem e segue. Deixe os mortos enterrar os seus mortos.
por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo. Imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, existência de vida em outros orbes, existência de Deus como Pai maravilhoso, soberanamente justo e bom de toda a humanidade e de todo o universo. O Evangelho, com essa ótica, ele se transforma aos nossos olhos e tudo faz sentido. Tudo fica muito maravilhoso. Muito maravilhoso, como dizia o nosso Zé. Porque a vida faz sentido. Não existe um ponto que seja de injustiça na lei de Deus. Tudo que nosso Senhor Jesus falou há 2000 anos é tudo verdade. Porque ele já era o Cristo há 2000 anos, ele já era o Cristo quando esse planeta não passava de uma ideia. Na cabeça dele, Filho de Deus, que já era superior antes mesmo do planeta se formar. Então nós temos que estar atentos, como diz Kardec, a não passar despercebidos os preceitos morais que estão disseminados aqui e ali no Evangelho. Por isso que ele não pega o Evangelho, gente, do começo e vai analisando. Ele pega os preceitos e puxa para si. E fala, olha, os Espíritos nos dizem isso. Amai os vossos inimigos. Kardec muito racional. É lógico que você não vai sentir a mesma satisfação quando você se aproxima de alguém que confessadamente é seu inimigo, ou quando você se aproxima de alguém que é confessadamente seu amigo. Não dá para você se... não, vamos amar, abre o coração. Como se tivesse uma fechadura. Abre. Não dá para sentir a mesma satisfação. A vibração é diferente. Mas quando fala amai os vossos inimigos, quer dizer assim, não pague o mal com o bem. Porque a vibração que você devolver, ela vai voltar para você, muitas vezes multiplicada pelas vibrações ruins que andam por aí. É meio até científico. Então, gente, o Espiritismo apresenta essa chave. É um termo muito preciso da parte de Allan Kardec. Porque vai abrir inúmeras coisas que estavam fechadas ao nosso entendimento e que eram conversadas, às vezes, entre quatro paredes, com o Senhor orientando mais de perto os seus discípulos, mas que não podia ser oferecido a todas as pessoas que ali estavam por falta absoluta de compreensão. Quis nosso Senhor Jesus, e ele mesmo disse, eu vos enviarei o Consolador, que dirá tudo o que eu disse, e muito mais, que vai explicar tudo, etc. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que no século XIX, através do missionário do amor Allan Kardec, publicação de 5 obras num curto período de tempo, gente, do Livro dos Espíritos até a morte de Allan Kardec, até a publicação da Gênesis, são 12 anos, um trabalho monumental. Allan Kardec morreu de tanto trabalhar. Os Espíritos pediam para ele diminuir o ritmo, ele foi até o fim. Produziu até o fim. Mas é uma obra, é uma estrutura monumental. Que o Evangelho traduz este aspecto, dentro do tríplice aspecto, melhor dizendo, de ciência, filosofia e religião. O Evangelho é essa chave que nos abre o mundo da religião bem vivida, bem compreendida, que é a religião que é colocada na prática. E tira o Senhor dos templos para jogá-lo junto da multidão. Essa é a ideia. Não é para que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, você tem alguma coisa diferente. O que é? Eu sou espírita. Eu sigo o Evangelho. Mas espírita? É, lá de Chico Xavier, de Allan Kardec. É esse o objetivo, gente, de nós sermos cartas vivas de Jesus em favor dos seres humanos que convivem conosco. Tá
bom, gente? Vocês queriam comentar alguma coisa sobre a nossa conversa? Porque a partir de agora é assim, gente. A partir da semana que vem, a gente passa a palavra para nossa amiga Gleide, que ela vai começar aí ao estudo do Evangelho propriamente dito com os capítulos, né? Vocês estão vendo que qualquer que seja a rede, né? O meu cachorrinho Theo continua protestante até a medula. Ele não gosta de espiritismo, ele logo já pega as coisas e faz uma bela uma bagunça para me atrapalhar. Mas ele é bom porque eu já me acostumei, não é? E acaba até me ajudando dentro da minha exposição. Agora, tá vendo? Foi só falar, ele ficou quieto. Vocês queriam comentar alguma coisa, gente? Porque eu vou encerrar. Agradecendo a vocês pela presença, pela experiência, não é? Não sei, não dá para ver aqui se vocês aproveitaram, gostaram ou não, mas fica aí a nossa iniciativa de trabalhar com o Instagram, que é uma plataforma nova, não é? Esperando que outras pessoas aí possam aproveitar do conteúdo da doutrina espírita, não é? Evangelho, a luz do Espiritismo através da nossa casa do Centro Espírita Jesus Redivivo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença, pela participação. Eu que agradeço, Tiagão, um abraço para você, meu amigo, meu irmão. E fiquem com Deus, gente. A gente se vê aí. Obrigado, Colete. Eu que agradeço você, viu? Pela presença. Para nós é uma alegria, muito maravilhoso, viu? Nós vamos adotar esse slogan agora em memória do nosso querido Zé Carlos. Obrigado, Sônia. Abraço para você. Obrigado, Jorge. Abraço para você, pro seu filho e para todos os demais aí que nos acompanharam neste período. Obrigado, Luína. Só o som está com tá com delay? Deve ser delay. Obrigado, Vandinha. Obrigado, Luína. O som. Eu comprei um microfone e nem sei onde anda. Tá por aí. O Ney me falou, Marcelo, compra um microfone e tal, né? Vai ficar melhor o som. Eu comprei, só que ele é para iPhone, né? Deu ruim, não encaixou, não deu o encaixe certinho aí, que ia ser bom para melhorar a qualidade do som, né? Não sei se o delay também é por conta da internet, pode ser. Obrigado, Luiz, obrigado a todos vocês, gente, um grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê aí numa próxima, até mais.